Leitura do livro O Céu e o Inferno. Notícias sobre o livro. Lendo-se esse livro com atenção, vê-se que a sua estrutura corresponde a um verdadeiro processo de julgamento. Na primeira parte, temos a exposição dos fatos que o motivaram e a apreciação judiciosa sempre serena dos seus vários aspectos, com a devida acentuação dos casos de infração da lei. Na segunda parte, o depoimento das testemunhas. Cada uma delas caracteriza-se por sua posição no contexto processual. E diante dos confrontos necessários, o juiz pronuncia sua sentença definitiva, ao mesmo tempo enérgica e tocada de misericórdia. Estamos ante um tribunal divino. Os homens e suas instituições são acusados e pagam pelo que devem, mas agravantes e atenuantes são levados em consideração, à luz de um critério superior. A 30 de setembro de 1863, como se pode ver em obras póstumas, Allan Kardec recebeu dos espíritos superiores este aviso: chegou a hora de a Igreja prestar contas do depósito que lhe foi confiado, da maneira como praticou os ensinamentos do Cristo e do uso que fez de sua autoridade. Enfim, do estado de incredulidade a que conduz os espíritos. Esse julgamento começava com a preliminar constituída pelo Evangelho segundo o Espiritismo e devia continuar com o céu e o inferno. Dentro de 2 anos, em seu número de setembro de 1865, a Revista Espírita publicaria em sua seção bibliográfica a notícia do lançamento do 4º livro da codificação espírita, O Céu e o Inferno. Faltava apenas a Gênese para completar a obra da codificação da terceira revelação. 2 capítulos de O Céu e o Inferno foram publicados antecipadamente na revista. O capítulo intitulado Da Apreensão da Morte, vigorosa peça de acusação, no número de janeiro de 1865, e o capítulo Onde é o Céu, no número de março do mesmo ano. Apareceram ambos como se fossem simples artigos para a revista, mas o número trazia uma nota final anunciando que ambos pertenciam a uma nova obra que o senhor Allan Kardec publicará proximamente. Em setembro, a obra já aparece anunciada como à venda. Kardec declara que, não podendo elogiá-la nem criticá-la, a revista se limitava a publicar um resumo no seu prefácio, revelando o seu conteúdo. Os capítulos antecipadamente publicados apareceram, o primeiro com o mesmo título, como que saíra, e o segundo com o título reduzido para O Céu. Estava dado o golpe de misericórdia dos dogmas fundamentais da teologia do cristianismo formalista, tipo inegável de sincretismo religioso com que o cristianismo verdadeiro, essencial e não formal, conseguiria penetrar na massa impura do mundo e levedá-la à custa de enormes sacrifícios. Kardec reafirma o caráter científico do espiritismo. Como ciência de observação, a nova doutrina enfrenta o problema das penas e recompensas futuras à luz da história, estabelecendo comparações entre as idealizações do céu e do inferno nas religiões anteriores e nas religiões cristãs, revelando as raízes históricas, antropológicas, sociológicas e psicológicas dessas idealizações e denunciando os absurdos a que chegara a imaginação teológica da formação dos dogmas cristãos. O primeiro capítulo de O Céu e o Inferno intitula-se O Futuro e o Nada. Neste título, coloca o leitor em face das 2 alternativas fundamentais do espírito. Kardec se revela ao mesmo tempo cartesiano e shakespeariano. É cartesiano quando propõe essa premissa lógica,
de agudo realismo. Vivemos, pensamos, agimos. Isso é positivo. Não é menos certo que morremos. É shakespeariano quando evoca o dilema, ser ou não ser, eis a alternativa. Mas, ao mesmo tempo, se opõe com a antecedência de mais de um século à tese do nada que surgirá ali mesmo na França. Com a filosofia existencial de Jean-Paul Sartre, o teórico da frustração e da nadificação do homem. O que mais impressiona nesse processo jurídico é a objetividade da acusação. Não estamos diante de um tribunal romano, onde as normas do direito se subordinam às exigências imediatistas do império, mas perante um tribunal grego do mundo socrático, onde o juiz implacável pergunta a todo instante: o que é isso? E exige definição precisa segundo as leis da maiêutica. Essas comparações não são retóricas, são simplesmente históricas. O processo lógico de Kardec segue as linhas dialéticas da busca socrática da verdade, segundo a exposição platônica. O juiz que pontifica nesse tribunal não enverga a toga impura de Anito, mas a túnica de Platão. A comparação do inferno pagão com o inferno cristão é um dos mais eficazes trabalhos de mitologia comparada que se conhece. A mitologia cristã se revela mais grosseira e cruel que a pagã. Bastaria isso para justificar o Renascimento. O mergulho da humanidade no sorvedouro medieval levou a natureza humana a um retrocesso histórico só comparável ao nazifascismo em nosso tempo. Os intelectuais materialistas assustaram-se com o retrocesso do homem nos anos 40 do nosso século e puseram em dúvida a teoria da evolução. Se houvessem lido este livro de Kardec, saberiam que a evolução não se processa em linha reta, mas em ascensão espiralada. Os teólogos medievais estavam racional e moralmente atrasados em relação aos teólogos gregos, porque representavam uma vasta camada de população ainda não atingida pelas luzes da cultura helênica. A evolução do homem na Terra está sujeita às vicissitudes da superposição periódica das camadas populacionais inferiores que precisam aflorar na superfície cultural para se beneficiarem. A queda do Império Romano foi um momento de superposição dos bárbaros que precisavam abeberar-se na cultura clássica. No episódio aparentemente inexplicável do nazifascismo, tivemos um novo afloramento dos instintos bestiais do homem. Esses instintos ainda estão presentes em nosso mundo de pós-nazismo, mas vão sendo caldeados na ebulição cultural dos nossos dias. Nenhuma imagem explicaria melhor essa situação que a do caldeirão medieval formulada por William Dicey. Vemos assim que este livro de Kardec tem muito para ensinar, não só aos espíritas, mas também aos luminares da inteligência neopagã, que perdem o seu tempo combatendo o espiritismo, como gregos e romanos combateram inutilmente o cristianismo. O processo espírita se desenvolve na linha de sequência do processo cristão. A conversão do mundo ainda não se completou. Cabe ao espiritismo dar-lhe a última demão como desenvolvimento natural, histórico e profético do cristianismo em nosso tempo. A leitura e o estudo sistemático desse livro se impõe a espíritas e não espíritas, a
todos os que realmente desejam compreender o sentido da vida humana na Terra. Mesmo entre os espíritas, esse livro é quase desconhecido. A maioria dos que o conhecem nunca se inteirou do seu verdadeiro significado. Kardec nos dá, nas suas páginas, o balanço da evolução moral e espiritual da humanidade terrena até os nossos dias. Mas, ao mesmo tempo, estabelece as coordenadas da evolução futura. As penas e recompensas de após morte saem do plano obscuro das superstições e do misticismo dogmático para a luz viva da análise racional e da pesquisa científica. É evidente que essa pesquisa não pode seguir o método das ciências de mensuração, pois o seu objeto não é material, mas segue rigorosamente as exigências do espírito científico moderno e contemporâneo. O grave problema da continuidade da vida após a morte despe-se dos aparatos mitológicos para mostrar-se com a nudez da verdadeira luz da razão esclarecida. Como ciência de observação, o Espiritismo nos oferece a análise de Kardec na primeira parte do volume. Como ciência de pesquisa, nos oferece a segunda parte, em que vemos Kardec investigar objetivamente a situação dos espíritos após a morte. Como ele acentua incessantemente as penas e recompensas, que são as consequências naturais do comportamento humano na Terra, não aparecem aqui como alegorias ou suposições elaboradas pela mente, mas como o resultado da pesquisa mediúnica, da investigação direta da situação dos espíritos através de suas próprias revelações. E essas revelações não são gratuitas nem colhidas ao acaso, mas provocadas pelo experimentador através de anos de trabalho árduo e paciente. Mais de um século depois de realizado esse trabalho, é hoje sancionado pelas investigações recentes, não só no meio espírita, mas também no campo das investigações parapsíquicas. A imparcialidade de Kardec e o seu amor pela pesquisa, a sua confiança na eficiência da investigação científica transparecem a cada instante. Charles Richer teve razão ao reconhecer a vocação científica do codificador do Espiritismo, dando ao inferno e ao céu os seus contornos reais, com base nos resultados de suas investigações. Kardec não repudia o dogma do purgatório, o mais suspeito da estrutura teológica arbitrária, porque introduzido tardiamente no sistema dogmático católico, mas aceita-o e justifica-o. Purgatório é a terra, o lugar determinado e circunscrito, em que purgamos as nossas imperfeições, encarnados ou desencarnados. A doutrina teológica dos anjos e demônios é submetida também à prova dupla da análise racional e da pesquisa científica. A conclusão é límpida e certa. Somos demônios quando estamos saindo da animalidade para a espiritualização, e somos anjos quando estamos saindo da humanidade para a angelitude. Mas isso não é uma ideia, uma hipótese, um produto de uma elucubração mental ou de uma interpretação arbitrária de textos sagrados. É o resultado da observação e da pesquisa. Milhares de criaturas espirituais observadas, interrogadas, submetidas à experiência mediúnica, forneceram os tipos psicológicos e morais da escala espírita, numa verdadeira classificação psíquica aplicável não só aos espíritos, mas também à tipologia humana. A importância desse livro é maior do que realmente se pensa. No tocante à teologia, como procuramos demonstrar em várias notas ao texto, o céu e o inferno antecipou de mais de um século as transformações que ora se operam no seio de várias igrejas.
Seus teólogos que pretendem ser homens mais do que homens, como desencarnantes, Descartes, ou os classificou, pudessem ter a humildade suficiente para consultá-lo, encontrariam nessas páginas a solução dos seus mais angustiantes problemas. São Paulo, 30 de julho de 1973. Herculano Pires. Primeira parte. Capítulo 1. O futuro e o nada. 1. Nós vivemos, nós pensamos, nós agimos. Eis o que é positivo. E nós morremos, o que não é menos certo. Mas ao deixar a Terra, para onde vamos? No que nos transformamos? Estaremos melhor ou pior? Seremos ainda nós mesmos ou não mais o seremos? Ser ou não ser? Essa é a alternativa. Ser para todo sempre ou nunca mais ser, tudo ou nada. Viveremos eternamente ou tudo estará acabado para sempre? Vale a pena pensarmos em tudo isso? Toda criatura humana sente a necessidade de viver, de gozar, de amar e de ser feliz. Diga-se aquele que sabe que vai morrer, que ele ainda viverá, ou que a sua hora foi adiada. Diga-se, sobretudo, que ele ainda viverá, ou que a sua hora foi adiada. Diga-se, sobretudo, que ele será mais feliz do que já foi, e o seu coração palpitará de alegria. Mas de que serviriam essas aspirações de felicidade se basta um sopro para dissipá-las? Haverá alguma coisa mais desesperadora do que essa ideia de destruição absoluta? Nota número 1. 100 anos depois de Kardec, a filosofia em França quase se desfez nos sofismas do nada, com Jean-Paul Sartre e sua escola. Mas Simone de Beauvoir, companheira e discípula de Sartre, confirma e ilustra as considerações de Kardec ao escrever: detesto pensar no meu aniquilamento. Penso com melancolia nos livros lidos, nos lugares visitados, no saber acumulado e que não mais existirá. Toda música, toda pintura, tantos lugares percorridos e de repente, mais nada. La force das choses, final do último capítulo. A aproximação da morte sobre a ideia do nada acarreta às criaturas mais cultas essa desesperança amarga. Nota do tradutor. Continuando. Sagradas afeições, inteligências, progresso, saber, laboriosamente adquirido, tudo seria destruído, tudo estaria perdido. Que necessidade teríamos de esforçar-nos para ser melhores, de nos constrangermos na repressão das paixões, de nos fatigarmos no aprimoramento do espírito, se de tudo isso não iremos colher nenhum fruto? E, sobretudo, diante da ideia de que amanhã talvez tudo isso não nos sirva para nada. Mas, se assim fosse, a sorte do homem seria 100 vezes pior do que a do bruto, porque este vive inteiramente no presente, na plena satisfação de seus apetites materiais, nada aspirando para o futuro. Uma secreta intuição diz que isso é um absurdo. 2. Acreditando que o fim de tudo é o nada, o homem concentra forçosamente todo o seu pensamento na vida presente. Com efeito, não seria lógico preocupar-se com um futuro que não se espera. Essa preocupação exclusiva com o presente o leva naturalmente a pensar em si antes de tudo. Portanto, o mais poderoso estimulante do egoísmo e a incredulidade, a consequência consigo mesma, quando chega a essa conclusão. Gozemos enquanto vivemos, gozemos o mais possível
Desde que após a morte tudo está acabado, gozemos logo, pois não sabemos quanto tempo vai durar. E também, quando chega a essa outra conclusão, bastante grave para a sociedade, gozemos de qualquer maneira, cada qual por si, que a felicidade nesse mundo cabe sempre ao mais esperto. Se o respeito humano consegue deter alguns, que freio poderia segurar aqueles que nada têm? Eles dizem que a lei humana só protege os mal-intencionados e por isso aplicam todo o seu talento aos meios de fraudá-la. Se existe uma doutrina malsã e antissocial, é seguramente essa do nada, pois rompe os verdadeiros laços da sociedade e da fraternidade, fundamentos das relações sociais. 3. Suponhamos que em alguma circunstância todo um povo se convença de que, dentro de 8 dias, um mês ou um ano, ele será aniquilado, que nenhum indivíduo sobreviverá, que não restará mais nenhum traço de cada um após a morte. O que faria esse povo durante esse tempo? Trabalharia para se melhorar, para se instruir, se esforçaria para viver? Respeitaria os direitos, os bens, a vida de seus semelhantes? Se submeteria às leis, a alguma autoridade, qualquer que seja, mesmo a mais legítima autoridade paterna? Haveria para ele qualquer espécie de dever? Seguramente não. Pois bem, isso que não acontece para um povo que a doutrina do nada realiza isoladamente a cada dia, se as consequências não são tão desastrosas como poderiam ser, é primeiro porque, na maior parte dos incrédulos, há mais fanfarrice do que verdadeira incredulidade, mais dúvida do que convicção, e porque eles são mais temerosos do nada do que podem parecer. O epíteto de espírito forte alenta-lhes o amor próprio. Em segundo lugar, os verdadeiros incrédulos constituem uma infinita maioria, que sofrem a contragosto a pressão da opinião contrária e são contidos pelas forças sociais, mas que a verdadeira incredulidade se torne um dia a opinião da maioria e a sociedade estará em dissolução. É o que leva à propagação da doutrina do niilismo. Nota número 2. Um jovem de 18 anos sofria de uma doença cardíaca que foi declarada incurável. O veredito da ciência havia sido: pode morrer dentro de 8 dias ou de 8 anos, ou de 2 anos, mas não passará disso. O jovem ficou sabendo e logo abandonou todo o estudo a que se entregou e se entregou aos excessos de toda a espécie. Quando lhe mostravam quanto essa vida era perniciosa para a sua situação, ele respondia: que me importa, desde que só tenho 2 anos de vida? De que me valeria cansar a mente? Gozo o tempo que me resta e quero me divertir até o fim. Eis a consequência lógica do niilismo. Mas se esse jovem fosse espírita, poderia responder: a morte só destruirá o meu corpo, que abandonarei como uma roupa usada, mas meu espírito continuará a viver. Eu sei, numa vida futura, o que fazer de mim mesmo nessa vida. Nada do que tenha adquirido em qualidades morais e intelectuais se perderá, porque isso representa uma conquista para o meu adiantamento. Toda a imperfeição que me houver livrado será um passo no caminho da felicidade. Minha aventura ou minha desgraça futura dependem da utilização da minha existência presente. É, pois, de meu interesse aproveitar o pouco tempo que me resta, evitando tudo o que pudesse diminuir as minhas forças. Qual dessas
doutrinas será preferível. Nota de Kardec. Continuando. Seja quais forem as consequências, se o niilismo fosse uma doutrina verdadeira, teríamos de aceitá-la e não seriam os sistemas contrários, à ideia do mal, que ela pudesse produzir, que poderiam eliminá-la. Ora, não se pode negar que o ceticismo, a dúvida, a indiferença ganham terreno cada dia, apesar dos esforços da religião em contrário. Isso é positivo. Se a religião é impotente contra a incredulidade, é que lhe falta alguma coisa para combatê-la, de tal maneira que, se ela se mobilizasse, em pouco tempo estaria inevitavelmente superada. O que lhe falta neste século de positivismo, onde se quer compreender para crer, é a sanção das suas doutrinas pelos fatos positivos. E é também a concordância de algumas doutrinas com os dados positivos da ciência. Se ela diz branco e os fatos dizem negro, temos forçosamente que optar entre a evidência e a fé cega. Nota número 3. Muitos esforços se fazem ainda hoje, particularmente no campo da cibernética e do estruturalismo, para demonstrar que o homem não tem liberdade. O Espiritismo é, por excelência, a doutrina da liberdade e da responsabilidade individuais. Mas o conceito de liberdade no Espiritismo não é absoluto. A liberdade humana é condicionada pelas condições corporais, hereditariedade, constituição, etc. Pelo meio físico, pelas características raciais, pela cultura e pelas normas sociais e morais, bem como pela constituição psíquica de cada indivíduo e pelo determinismo do seu passado espiritual, do seu karma. Dentro de todas essas limitações, entretanto, subsiste a capacidade de optar, de escolher e de agir segundo a vontade. Essa capacidade permite mesmo a criatura abrandar ou romper algumas das limitações que lhe são impostas, até mesmo no plano kármico, onde a lei do amor lhe serve de instrumento para remover ou atenuar consequências nefastas. Assim, o determinismo está na facticidade, no conjunto de condições com que o homem apareceu, feito no mundo. E a liberdade ou livre-arbítrio está na ipseidade, na individualização ou na essência do ser condicionado pela forma. É bom lembrar que não estamos no absoluto, mas no relativo, e que neste não existe liberdade onde não houver condições para que ela se exerça. Pela melhor compreensão deste problema, ler O Ser e a Serenidade, de Herculano Pires, edição Paideia, nota do tradutor. Continuando. 4. Em face desta situação, o Espiritismo vem opor um dique à invenção da incredulidade, servindo-se não somente da razão e da perspectiva dos perigos a que ela arrasta, mas também dos fatos materiais, ao permitir que se toque com o dedo e se veja com o olho da alma a vida futura. Cada qual é livre, sem dúvida, no tocante à crença, podendo crer em alguma coisa ou não crer em nada. Mas os que procuram fazer prevalecer no espírito das massas e, sobretudo, da juventude, a negação do futuro, apoiando-se na autoridade, seu saber e na ascendência da sua posição, semeiam na sociedade os germes da perturbação e da dissolução, incorrendo numa grande responsabilidade. 5. Há uma outra doutrina que se defende da acusação de materialista,
porque admite a existência de um princípio inteligente além da matéria. É a doutrina da absorção do todo universal. Segundo esta doutrina, cada indivíduo absorve ao nascer uma parcela do princípio que lhe dá a vida, constituindo a sua alma, a sua inteligência e os seus sentimentos. Com a morte, essa alma retorna ao elemento comum e se perde no infinito, como uma gota d'água no oceano. Essa doutrina é, sem dúvida, um passo adiante em relação ao puro materialismo, pois admite alguma coisa, enquanto o outro não admite nada. Mas as consequências de ambas são exatamente as mesmas. Que um homem seja mergulhado no nada ou num reservatório comum é a mesma coisa. Se no primeiro caso ele é transformado em nada, no segundo perde a sua individualidade, o que equivale a perder a sua existência. As relações sociais são igualmente rompidas. O essencial para o homem é a conservação do seu eu. Sem isso, que lhe importa ser ou não ser? O futuro para ele não existe. Num e noutro caso, e a vida presente é a única coisa que lhe interessa e o preocupa. Do ponto de vista das consequências morais, essas duas doutrinas são perniciosas, igualmente desesperadoras, esta última excitando o egoísmo da mesma maneira que o materialismo. 6. Além disso, pode-se fazer a essa doutrina a seguinte objeção: todas as gotas d'água de um oceano se assemelham e têm as mesmas propriedades, como partes que são de um mesmo todo. Porque as almas, se foram tiradas de um grande oceano de inteligência universal, se assemelham tão pouco entre si? Como explicar a presença do gênio ao lado do idiota? As mais sublimes virtudes junto aos vícios mais ignóbeis. A bondade, a doçura, a mansidão ao lado da maldade, da crueldade e da barbárie. Como as partes de um todo homogêneo podem ser diferentes umas das outras? Poderão dizer que é a educação que as modifica? Mas então, de onde procedem as qualidades inatas, as inteligências precoces? Os bons e os maus instintos que independem de qualquer educação e frequentemente não estão em harmonia com o meio em que as criaturas se desenvolvem? A educação, não há dúvida, modifica as qualidades intelectuais e morais da alma. Mas nesse ponto, outra dificuldade se apresenta. Quem deu à alma a educação que lhe fez progredir? Outras almas que, por sua origem comum, não devem ser mais adiantadas? Por outro lado, a alma, voltando ao todo universal, como de que se aira, após haver progredido durante a vida, leva a ele um elemento de perfeição, de onde se segue que esse todo deve ser profundamente modificado e melhorado com o tempo. Como se explica que dele saiam incessantemente almas ignorantes e perversas? 7. Nessa doutrina, a fonte universal da inteligência que produz as almas humanas é independente da divindade. Não se trata, pois, do panteísmo. A doutrina panteísta, propriamente dita, difere dela ao considerar o princípio universal da vida e da inteligência como integrado à divindade. Assim, Deus é, ao mesmo tempo, espírito e matéria. Todos os seres, todos os corpos da natureza constituem a divindade, da qual representam as moléculas e demais elementos componentes. Deus é o conjunto de todas as inteligências reunidas. Cada indivíduo, sendo uma parte do todo, é, em si mesmo, Deus. Nenhum ser superior independente comanda o conjunto. O universo é uma imensa república sem presidente, onde todos, ou cada um, é o seu próprio chefe com poder absoluto. 8.
Podemos opor numerosas objeções a esses sistemas. As principais são as seguintes: não se podendo conceber a divindade sem perfeições infinitas, pergunta-se como um todo perfeito pode ser formado de parcelas tão imperfeitas que necessitam de progredir. Cada parcela estando submetida à lei do progresso, disso resulta que o próprio Deus deve progredir e se ele progride sem cessar, deve ter sido muito imperfeito na origem dos tempos. Como um ser imperfeito, formado de vontades e ideias tão divergentes, pode conceber as leis harmoniosas, tão admiráveis, de unidade, de sabedoria e de previdência que regem o universo? Se todas as almas são parcelas da divindade, todas concorreram para a criação das leis da natureza, como se explica que elas mesmas protestem continuamente contra essas leis que são a sua própria obra? Uma teoria só pode ser aceita como verdadeira sob a condição de satisfazer a razão e explicar todos os fenômenos que abrange. Se um só lado puder desmenti-la, é que ela não possui a verdade absoluta. 9. Do ponto de vista moral, as consequências são também inteiramente ilógicas. A princípio, temos para as almas, como no sistema precedente, a absorção num todo e a perda da individualidade. Se admitirmos, segundo a opinião de alguns panteístas, que elas conservem a sua individualidade, Deus não terá mais uma vontade única, pois será um composto de miríades de vontades divergentes. Depois, sendo cada alma parte integrante da divindade, nenhuma será dominada por um poder superior. Em consequência, não haverá nenhuma responsabilidade individual pelos atos bons ou maus, como nenhum interesse em fazer o bem, podendo fazer impunemente o mal, desde que ela é o soberano Senhor de si mesmo. 10. Além desses sistemas não satisfazerem a razão nem as aspirações dos homens, apresentam-se como se vê, cheios de dificuldades insuperáveis, de maneira que são incapazes de resolver todas as questões de fato que levantamos. O homem tem, portanto, 3 alternativas: o nada, a absorção ou a individualidade da alma antes e após a morte. É a esta última crença que a lógica nos leva invencivelmente. É também que constitui o fundo de todas as religiões, porque desde que o mundo existe. Se a lógica nos leva à individualidade da alma, nos leva também a outra consequência, a de que a sorte de cada alma deve depender das suas qualidades pessoais, pois seria irracional admitir que a alma atrasada do selvagem e a do homem perverso estivessem no mesmo nível que o do homem de bem e do sábio. Segundo a justiça, as almas devem ter a responsabilidade dos seus atos, mas para que sejam responsáveis, é necessário que sejam livres para escolher entre o bem e o mal. Sem o livre-arbítrio, haverá fatalidade e com esta a alma não poderia ter responsabilidade. 11. Todas as religiões admitiram igualmente o princípio do destino feliz ou infeliz das almas após a morte, ou seja, das penas e dos gozos futuros que se resumem na doutrina do céu e do inferno, que encontramos por toda parte. Mas, no que elas diferem essencialmente, é quanto à natureza das penas e dos gozos, e, sobretudo, quanto às condições que podem levar as almas a merecerem umas e outras. Daí resultam os pontos de fé contraditórios que deram origem aos diferentes cultos e os deveres particulares impostos por todos eles para reverenciar a Deus
por meio dos quais se pode ganhar o céu e escapar ao inferno. 12. Todas as religiões deviam estar na sua origem em relação com o grau de adiantamento moral e intelectual dos homens, estes ainda muito materiais para compreender o valor das coisas puramente espirituais, fizeram consistir a maioria dos deveres religiosos na prática de fórmulas exteriores. Durante algum tempo, essas fórmulas satisfizeram a sua razão. Mais tarde, esclarecendo-se, os seus espíritos sentiram vazio dessas fórmulas e, como a religião não mais o satisfazem, eles o abandonam e se tornam filósofos. 13. Se a religião, a princípio apropriada aos conhecimentos limitados dos homens, tivesse sempre seguido o desenvolvimento progressivo do espírito humano, não haveria incrédulos, porque a necessidade de crer está na própria natureza do homem e ele sempre crerá, desde que lhe deem um alimento espiritual em harmonia com as suas exigências intelectuais. Ele quer saber de onde vem e para onde vai. Se lhe mostrarem um alvo que não corresponde às suas aspirações, nem à ideia que ele faz de Deus, nem aos dados positivos que a ciência lhe fornece, que além disso lhe impõe para atingir a Deus condições que a sua razão considera inúteis, ele repele a tudo. Então, o materialismo e o panteísmo lhe parecem mais racionais, porque neles se discute e raciocina, e embora o raciocínio seja falso, ele prefere raciocinar falso a ser impedido de fazê-lo. Nota 4. O materialismo e a descrença são flores de estufa, criações artificiais das fases de desenvolvimento cultural. Nessas fases, o desequilíbrio entre as estruturas religiosas que vêm do passado e as exigências novas da evolução cultural provoca a defecção religiosa. Por isso, os ateus e materialistas constituem sempre minorias. Essas minorias correspondem ao número de pessoas que puderam acompanhar a evolução cultural. A massa da população permanece apegada a fórmulas religiosas tradicionais, mas na proporção em que a cultura se divulga, a descrença e o materialismo florescem. Kardec colocou o problema numa síntese admirável, como se vê na parte grifada do período acima. Nota do tradutor. Continuando. Mas, se lhe apresentarem um futuro em condições lógicas, digno em tudo da grandeza, da justiça e da infinita bondade de Deus, ele abandonará o materialismo e o panteísmo, dos quais sente o vazio em seu próprio íntimo, e que só havia aceitado na falta de coisa melhor. O Espiritismo lhe oferece o melhor, e é por isso que se vê acolhido ansiosamente por todos os que se atormentam com a incerteza pungente da dúvida, não encontrando nas crenças e na filosofias vulgares aquilo que procuram. Ele tem a seu favor a lógica do raciocínio e a prova dos fatos. É por isso que inutilmente tem sido combatido. 14. O homem tem a convicção instintiva do futuro, mas não tendo até então nenhuma base certa para sua definição, criou pela imaginação os sistemas que o levaram à diversidade de crenças. A doutrina espírita sobre o futuro, não sendo obra da imaginação concebida de maneira engenhosa, mas sim o resultado da observação dos fatos materiais que hoje ocorrem aos nossos olhos, ligará, como já está fazendo atualmente, as opiniões divergentes ou incertas e conduzirá pouco a pouco, pela própria força das circunstâncias, a crença a uma unidade baseada na certeza e não mais na hipótese. Realizada a unificação,
no tocante ao destino das almas, será esse o primeiro ponto de aproximação dos diferentes cultos, um passo considerável para a tolerância religiosa, a princípio, e mais tarde para a fusão. Nota 5. Foi necessário mais de um século para que essa previsão de Kardec, não profética, mas formulada em termos da moderna futurologia, começasse a realizar-se. O atual ecumenismo, que significativamente deixa de lado o espiritismo, é um passo, apesar das dificuldades que o entravam, para a futura fusão do pensamento religioso na Terra. Nos mundos superiores, segundo informam os espíritos mais elevados, os cultos religiosos se fundem numa forma única, simplificada e racional. As tentativas de criação de teorias ecléticas e de construção de templos comuns para diversas religiões em nosso tempo são outros sinais da evolução religiosa do planeta. Em nosso país, chegou-se a propor no Congresso Nacional a transformação da Catedral de Brasília num templo destinado a todas as religiões. A proposta foi apresentada pelo deputado Campos de Bergal, de São Paulo, espírita, mas não teve o devido andamento. Nota do tradutor.